Olá, meu nome é Sara e sou bibliotecária na Universidade de São Paulo. Atualmente estou trabalhando na divisão de tratamento da informação da Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais. Este trabalho, intitulado Potencializando a Visibilidade e Integração do Catálogo da Biblioteca com o BibFrame, tem como objetivo dar uma visão geral do modelo BibFrame que facilite a compreensão da sua estrutura. Muito se tem falado do poder dos dados ligados e dos seus benefícios para as bibliotecas e seus usuários, pois facilita a reutilização, interligação e compartilhamento de dados. Trabalhar com dados ligados é uma oportunidade viável para as bibliotecas, mas também um grande desafio do ponto de vista de sua implementação. Para modernizarmos a forma como realizamos a descrição bibliográfica, de maneira que os dados se tornem interoperáveis, teremos que inovar e adotar um modelo conceitual baseado em ontologias. Nesse sentido, entre as opções disponíveis, a iniciativa Bibliographic Framework, o BibFrame, tem se mostrado uma escolha promissora devido à sua modelagem mais abrangente e detalhada em relação ao formato MARC 21. À medida que o web avançou, as bibliotecas reconheceram cada vez mais a importância de desenvolverem novos modelos conceituais e padrões como o Functional Requirements for Bibliographic Records, que é o FRBR, a IFLA Library Reference Model, que é o LRM, o Resource Description and Access, o RDA, dentre outros. Os padrões de catalogação tradicionais, como o ACR2 e MARC 21, têm passado por análises e revisões. O RDA substituiu o ACR2 e agora surge a necessidade de adotar um formato mais adequado, uma vez que o MARC 21 se mostrou inadequado para atender às demandas das bibliotecas modernas, pois é incompatível com a web semântica. O BibFrame é uma iniciativa da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Teve início em maio de 2011 e atualmente está na versão 2.0. Propõe uma estrutura de dados baseada na web e nos princípios dos dados ligados para tornar a descrição bibliográfica mais flexível, interoperável e adaptada aos avanços tecnológicos da era digital. De acordo com a Library of Congress, o ecossistema do BibFrame é composto por várias partes interconectadas que trabalham em conjunto para descrever, armazenar, trocar e recuperar informações bibliográficas. Essas partes incluem um modelo de dados BibFrame, que fornece uma base para representar informações bibliográficas de forma estruturada e semântica. É baseado em entidades principais como obra, que é o work, instância, instance, item, item, e agente, que é o agent. Vocabulários controlados. O BibFrame faz uso de vocabulários controlados para descrever os elementos dos modelos de dados, padronizando a descrição e a indexação dos recursos. Esses vocabulários podem incluir termos específicos relacionados a assuntos, gêneros, autores, locais e outros elementos relevantes. Dados vinculados. O BibFrame é uma abordagem que adota os princípios dos dados vinculados para permitir a interconexão e a interoperabilidade entre diferentes conjuntos de dados. Para trocar e compartilhar informações bibliográficas usando o BibFrame, é necessário escolher um formato de serialização de dados. Os formatos de serializações mais comuns são o RDF, que tem uma estrutura de tripla: sujeito, predicado e objeto. A estrutura Turtle é uma linguagem de serialização compacta para RDF, permitindo uma representação legível por humanos. A estrutura JSON é uma forma de representar dados estruturados em formato JSON, aprimorado com recursos de Linked Data. Então, todos esses formatos permitem a representação estruturada e legível por máquina
dos dados bibliográficos usando o vocabulário BibFrame. São várias as ferramentas e tecnologias que podem ser utilizadas para implementar o BibFrame. Isso pode incluir plataformas de serviços para bibliotecas, sistemas de gerenciamento de conteúdo, ontologias e vocabulários específicos do BibFrame, além de tecnologias da web semântica, como o RDF e o Sparkle, que é uma linguagem de consulta para dados semânticos. A catalogação em BibFrame envolve principalmente a compreensão dos elementos e atributos definidos no modelo de dados, bem como o uso de vocabulários para padronizar a descrição dos recursos. Assim, não precisaremos ser especialistas em RDF ou JSON para realizar a catalogação em BibFrame, pois existem ferramentas e sistemas de gerenciamento bibliográfico que podem ajudar na criação, edição e manipulação de dados bibliográficos de acordo com o modelo BibFrame. Seguem alguns exemplos. O MarkEdit é um software livre e de código aberto. Foi desenvolvido pelo Terry Reese, que permite a manipulação de registros bibliográficos em diferentes formatos, incluindo MARC21 e BibFrame. O Sinopia é um software gratuito desenvolvido pela Stanford University Libraries, direcionado para a criação e edição de metadados bibliográficos de forma colaborativa, utilizando modelos de dados BibFrame. Ele se concentra na modelagem e descrição semântica de recursos bibliográficos, com ênfase na colaboração entre instituições e na interoperabilidade de dados. O Bibliograph, software proprietário de gerenciamento bibliográfico oferecido pela empresa EBSCO Information Services, inclui recursos para criar, editar e gerenciar registros bibliográficos no formato BibFrame. Foi projetado principalmente para trabalhar com a transição do formato MARC21 para BibFrame e abrange uma ampla gama de funcionalidades, incluindo catalogação, gerenciamento de coleções, descoberta de recursos, entre outros. O BibFrame Editor é um software gratuito desenvolvido pela Library of Congress para auxiliar na criação e edição de registros bibliográficos no formato BibFrame. Tem como objetivo fornecer uma interface de usuário intuitiva e amigável para trabalhar com dados no modelo BibFrame. O ShareBDE é uma plataforma de descoberta e acesso a recursos acadêmicos de pesquisa desenvolvida pelo Center for Research Libraries. Fornece recursos para manipulação de metadados bibliográficos e inclui suporte ao modelo BibFrame. O Marva Editor foi desenvolvido pela Library of Congress para trabalhar com o modelo de dados BibFrame. Está integrado aos serviços e iniciativas da instituição relacionadas à catalogação e acesso a recursos bibliográficos. No momento, possui apenas um site de demonstração para visualizar as funcionalidades do editor. Como pudemos observar, cada uma dessas ferramentas tem recursos e funcionalidades próprias e a escolha da ferramenta depende das necessidades e requisitos específicos da instituição ou usuário. E por onde começar? Durante um treinamento que participei em maio deste ano, tive a oportunidade de conhecer o bibliotecário Álvaro Bustamante, da Universidade de Concepção do Chile, que é a primeira instituição da América do Sul a implementar o BibFrame em seu catálogo. A dica que ele me deu foi para começar desenvolvendo um projeto piloto, identificando os objetivos, os principais benefícios para migrar, os problemas que esperamos resolver. Depois, selecionar um conjunto de dados e preparar os dados, ou seja, realizando a limpeza, normalização, usando padrões e formatos definidos e eliminação de duplicatas. Depois, escolher a ferramenta mais adequada de migração, testar a migração, avaliar os metadados e implementar em toda a biblioteca. Parece simples, né?
Mas a transição para o BIBFrame será um processo complexo e poderá exigir treinamento adequado e colaboração entre os profissionais envolvidos. Diversos grupos de trabalho, organizações profissionais e fóruns de discussão estão dedicados a impulsionar o avanço do BIBFrame. Participar de workshops, cursos ou treinamentos relacionados ao BIBFrame e colaborar com outros profissionais e instituições que também estejam adotando o modelo será benéfico, assim como compartilhar conhecimentos e experiências ajudarão a superar os desafios e promover a adoção bem-sucedida do BIBFrame. Bom, pessoal, obrigada então por terem me acompanhado até aqui. Dúvidas, questões, por favor, entre em contato pelo e-mail saraferreira@abcduspbr.